Olá, pessoal. Vamos iniciar a nossa segunda live da unidade 1 de Química Inorgânica 1, tá? E nessa live de hoje eu vou trabalhar com vocês um conteúdo muito interessante, que é os metais alcalinos. Então, os metais alcalinos compõem, né, o bloco S, né, dentro daquele conjunto de elementos que a gente chama de elementos representativos. São metais extremamente interessantes, principalmente por conta da facilidade de formar compostos, né? E na aula de hoje eu vou trabalhar um pouco sobre a química desses elementos, né? Metais alcalinos, seus compostos e como é que a gente pode, né, extrair, obter e quais são as principais aplicações desses elementos, né? Desses ah, elementos químicos para aplicações industriais e aplicações também no cotidiano, tá? Então, metais alcalinos, unidade 1, química inorgânica 1, tá? Bom, então, os tópicos dessa aula, metais alcalinos, né, suas propriedades físicas e químicas, os principais compostos simples, né, formas de ocorrência, né, obtenção, aplicações e a bibliografia, tá? Bom, então, metais alcalinos, né? Os metais alcalinos, né, eles compõem aqui uma família, né, de elementos químicos da tabela. Essa família está presente aqui no grupo 1, que é a nomenclatura oficial da IUPAC, né, ou grupo ou família 1A, tá? Então, a família 1A, ou grupo 1, dos metais alcalinos, né, estão aqui no período 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né, com os elementos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? Então, sempre que vocês pegarem a tabela periódica, aquele primeiro grupo, né, são os metais alcalinos. Bom, ah, então, são metais, né, são elementos químicos que se apresentam na forma metálica. Não é tão comum encontrar esses metais livres na natureza por conta de uma característica bem particular deles, que é a reatividade química, tá? Mas eles são classificados como metais com algumas particularidades e apresentam, obviamente, algumas características que são características que colocam esses elementos como dentro de uma categoria de materiais chamada de materiais metálicos, tá? Lógico, né? São metais com características bem diferentes de metais de transição, por exemplo, como o ferro, né? E isso a gente vai entender um pouquinho mais, essas particularidades dos metais alcalinos, baseado em sua composição química, sua estrutura eletrônica, por exemplo, tá? Então, são metais, né, são condutores térmicos, né, condutores elétricos, têm certa resistência mecânica, né, são sólidos nas condições, alguns deles, né, nas condições normais, temperatura e pressão. Então, eles apresentam uma coleção de propriedades que levam a serem classificados dentro dessa categoria de materiais chamados de materiais metálicos, tá? Bom, então são metais, e por quê? De onde vem o nome alcalino, né? Então, esses metais, né, os metais do grupo 1, eles têm uma grande facilidade, né, de reagir com a água, né, de forma, inclusive, violenta, formando uma classe de compostos que nós chamamos de álcalis, né? Os álcalis, ou as bases, né, ou os hidróxidos, como vocês queiram chamar, né, são formados, né, nessa reação de um metal alcalino com a água, formando o álcali correspondente e liberando hidrogênio. Então, esses metais, essa família de metais é chamada de alcalinos por conta dessa característica, né, de formar álcalis, tá? Bom, essa classificação, né, essa nomenclatura de álcalis, né, de alcalinos, é muito antiga, inclusive até mais antiga do que o próprio conhecimento da própria reação química, mas já se percebia que algumas substâncias presentes nas cinzas, né, quando em contato com a água, formava, né, uma substância mais corrosiva, né, e liberava
dava uma dica de liberação de certos vapores, né? E chamaram essa substância de álcalis, né? Aí formamos o grupo dos metais alcalinos, tá? Bom, ele é o primeiro grupo da tabela periódica, né? Tem como primeiro elemento aqui o lítio. E aí, como é bem conhecido, né? A maioria dos elementos que compõem, né? Que estão ali no primeiro, né? Primeiro período de cada grupo apresentam certas características um pouco diferentes do restante do grupo, né? É o caso aqui do lítio, por exemplo. Mas, assim, de modo geral, né? O grupo um ou a família do lítio, né? O grupo um, a família dos metais alcalinos, né? Eles são metais que apresentam propriedades químicas bem significativas, né? Bem particulares, e essas propriedades são muito semelhantes, tá? Com exceção do lítio, que é uma coisa que eu vou trabalhar um pouquinho mais lá na frente, tá? O lítio tem algumas particularidades que levam ele a ter um pouco de distinção em termos de propriedade, diferente do sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? Bom, ah, esses elementos apresentam configuração eletrônica da camada de valência de Ns1, né? Então, como eles têm apenas um elétron na camada de valência, né? Então, aqui no primeiro grupo, na primeira família, né? A família S1, tá? E o N aqui representa o período, ou o número de camadas. Então, por exemplo, o lítio, né, a camada de valência é 2s1, tá? Sódio 3s1, potássio 4s1, rubídio 5s1, césio 6s1, frâncio 7s1, tá? Então, ó, os metais alcalinos, né, é a primeira coluna da tabela periódica, né? E eles apresentam elementos, né? Os elementos do grupo dos metais alcalinos, né? Compõem aqui o primeiro elemento de cada linha, tá? Da linha 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são os períodos. Ou o número de camadas. Tudo bem? Bom, então as propriedades químicas e físicas desses elementos são dominadas, né? Pela facilidade com que o elétron de valência pode ser removido, tá? E essa facilidade com que o elétron de valência, que só é um, ele consegue ser removido, é uma consequência, né, do raio atômico e da energia de ionização, tá? Então, são elementos que apresentam um raio atômico grande, né, que aumenta de cima para baixo, dentro do grupo, e uma baixa energia de ionização, primeira energia de ionização. Então, se o raio é grande, a gente tem facilidade de retirar, né, o elétron de valência, tá? Por conta, né, do elevado tamanho do raio atômico e a baixa energia de ionização, né, os metais alcalinos, eles são extremamente reativos. Por esse motivo, né, eles formam muitos compostos químicos, né, e eles não são encontrados, né, assim, com grande facilidade, livres na natureza, tá? E essa reatividade química, ela vai aumentando à medida que o raio aumenta ou a energia de ionização diminui. É tanto que o frâncio, né, é extremamente reativo, inclusive é um elemento radioativo, né? Então, eles vão aumentando a reatividade, à medida que aumenta o número atômico, aumenta o raio e diminui a energia de ionização, tá? Bom, os metais alcalinos, eles são metais moles, né? Diferentemente dos metais de transição. Se a gente for comparar o sódio, o potássio, o lítio com o ferro, por exemplo, né? Em termos de propriedades mecânicas, né, os metais alcalinos são moles. Nós conseguimos cortar eles com uma faca, tá? Eles são moles como uma consequência, né, da pequena contribuição de apenas um elétron de valência para a formação do orbital molecular durante a formação da ligação metálica. Então, quanto menor a quantidade de elétrons de valência, né, que vai formar o orbital molecular, né, menor é a resistência mecânica do metal e, consequentemente, mais mole ele é. Então, por exemplo, né, os metais alcalinos só têm um elétron de valência. O ferro tem 3 elétrons de valência, tá? O ferro 3.
Então, metal alcalino só contribui com um elétron de valência para formar, né, o orbital molecular, ao passo que o ferro contribui com três. Então, pensando em termos de propriedades mecânicas, por exemplo, né, uma propriedade que a gente chama de tensão-deformação, a capacidade que você tem de deformar a ligação metálica para deformar o metal, né, quem tem apenas um elétron de valência vai contribuir, né, pouco para a força da ligação. Quem tem mais elétron de valência vai contribuir mais para a intensidade, para a magnitude da ligação química. Por isso que os metais, né, alcalinos, eles são moles, ao passo que metais de transição como o ferro, né, o tungstênio, são extremamente duros, né, alta resistência mecânica, tá? Apresenta cor cinza prateada, né? Aquele brilho metálico, não é um brilho tão metálico tão intenso como os outros metais, mas apresenta brilho metálico, tá? E tudo isso, né, é uma consequência da ligação química metálica ser fraca, por conta que só tem um elétron de valência. Então, quando forma o mar de elétrons, né, se for considerar uma ligação, a teoria do mar de elétrons, ou se for considerar a ligação pela teoria do orbital molecular, quando forma o orbital molecular, cada elemento contribui com apenas um elétron de valência. Então, essa ligação metálica é fraca, tá? Lítio, sódio e potássio são os únicos metais menos densos do que a água. 0,53, 0,97 e 0,86 gramas por centímetros cúbicos. Então, eles são menos densos que a água. É uma consequência, né? É uma consequência do tipo de estrutura cristalina que esse metal forma, né? Que é uma estrutura do tipo cúbica de corpo centrado. Vocês vão estudar isso lá na frente, na disciplina de Química dos Materiais. E os átomos, né? Os átomos desses elementos são átomos grandes. Então, a célula unitária, ela fica grande para uma quantidade de massa e, consequentemente, o material ele é mais leve, né? Tem uma densidade menor, tá? Bom, ponto de fusão e ponto de ebulição também são baixos, né? Como também por conta de uma consequência que dá da fraca ligação metálica por conta de apenas um elétron de valência. São metais extremamente reativos, né? E, por consequência de serem muito reativos, eles são difíceis de serem extraídos, né? Lá no final da aula, a gente vai ver os métodos de extração ou de obtenção desses metais, e são métodos que são muito elaborados, muito trabalhados, né, e trabalhosos para que você consiga obter o elemento na forma metálica, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, aqui eu tenho uma imagem do lítio, tá? O sódio e o potássio, né? É, lítio, sódio, potássio, césio e frâncio, tá? Aqui a gente não tem uma imagem do... não, rubídio e césio. Não tem uma imagem do frâncio porque é um elemento radioativo, tá? Bom, uma outra característica, né, dos metais alcalinos, né, os pontos de fusão decrescem de cima para baixo dentro do grupo. Então, o ponto de fusão vai diminuindo dentro do grupo, certo? Então, o lítio tem ponto de fusão, né, 181 graus Celsius, o sódio 98, o potássio 64, e assim sucessivamente, tá? À medida que vai caindo o ponto de fusão, obviamente, né, esses metais, eles vão saindo do estado sólido para o estado líquido, tá? Tudo bem? Então, nas condições ambientais, né, 25 graus Celsius ATM, Césio e Frâncio já são mais líquidos, né? Podem ser encontrados no estado líquido. O lítio é sólido, o sódio é sólido, o potássio é sólido. Só que esses elementos, como eles são muito reativos, apesar de serem sólidos, mas eles reagem com grande facilidade com a água e com o oxigênio, ou com a própria umidade do ar. Eles não podem ser expostos ou guardados da mesma forma que a gente guarda um pedaço de ferro, né? Eles precisam ser guardados dentro de uma, uma, um solvente, né? Geralmente um solvente orgânico. Comumente a gente usa querosene para armazenar, né, esses metais, para que ele não entre em contato com a umidade e não reaja com a umidade, né? Formando um hidróxido correspondente, liberando
por exemplo, hidrogênio, tá? Ok? Bom, então, elevada reatividade. Essa reatividade, né, ela aumenta de cima para baixo dentro da família, tá? Então, o frâncio é o mais reativo, né? Na ordem vem o césio, o rubídio, o potássio, sódio e lítio, tá? Ou o contrário, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A reatividade aumenta nesse sentido, tá? O que quer dizer isso, professor? Eles reagem com maior facilidade. Então, é mais difícil você ter esse elemento na natureza, ou então você fabricar, sintetizar esse elemento e conseguir guardar, tá? Armazenar, por conta da alta reatividade. Bom, aqui eu trago em números, né, uma seleção dessas propriedades que eu apresentei, né, no slide anterior. Então, por exemplo, o raio metálico, perceba aqui que ele aumenta, né, de cima para baixo, tá? O raio iônico segue a mesma tendência de aumentar de cima para baixo, tá? A energia de ionização diminui, certo? É tanto que os elementos aqui que ficam na parte inferior do grupo, né, são bem mais reativos, tá? O potencial padrão, ele é extremamente negativo, então são elementos extremamente redutores, tá? Apresentam baixa densidade, perceba aqui que lítio, sódio e potássio têm uma densidade menor do que a densidade da água, então se a gente pegar um pedacinho de lítio, de sódio e potássio e colocar dentro de um becker com água, eles não vão afundar, eles ficam na superfície, tá? Agora, os outros elementos não. O rubídio, o césio e até o frâncio, eles afundam porque a densidade é maior. Tá? Isso tem uma consequência naqueles testes de reatividade. Né? Não sei se vocês fizeram isso em química geral, mas a gente vai fazer em química inorgânica. E eu também coloquei um vídeo para vocês, né, a reatividade dos metais alcalinos, que mostra que esses metais eles reagem com a água em diferentes intensidades. Né? E essa intensidade da reação aumenta de cima para baixo. Tá? O lítio, né? O lítio, né? O sódio e o potássio, como eles não afundam dentro da água, não, então eles reagem aqui na superfície do líquido, tá? Então a reação não é tão violenta, mas só percebam que libera uma grande quantidade de energia, tá? À medida que vai aumentando aqui o potencial de redução, certo? Rubídio, césio e frâncio, eles são explosivos a reação. Por quê? Porque como eles são mais densos que a água, eles afundam no recipiente e aí reage com a água, libera hidrogênio, e o hidrogênio, como ele é extremamente reativo, né, ele reage e levanta a camada de água, né, gera aquela explosão, tá? Então, esses elementos têm como característica formar cátions com carga unitária, como, por exemplo, sódio mais, lítio mais, potássio mais, tá? Formam uma grande quantidade, né, de compostos iônicos, né, como, por exemplo, os sais, né, apresentam potenciais padrões negativos, então são fortes agentes redutores, tá? Então, um exemplo aqui, ó, o metal alcalino reagindo com a água, formando hidróxido, né? E liberando hidrogênio, então, redução da água a hidrogênio. E por conta dessa elevada reatividade, eles são difíceis de serem armazenados, tá? Tanto que em laboratório, como eu falei para vocês, nós armazenamos o sódio, o potássio, principalmente o sódio, né? Dentro de um recipiente, né, um frasco de vidro, né, com um solvente orgânico. Geralmente a gente usa querosene, tá? Bom, um aspecto interessante dos metais alcalinos, né, é que eles podem ser identificados por técnicas simples de espectroscopia, tá? E não precisa ser uma espectroscopia sofisticada. A gente pode fazer identificação desses elementos, pelo menos uma identificação qualitativa, a partir da fotometria de chama, ou um teste da chama. Se você quer diferenciar, né, esses metais ou seus íons metálicos, tá, é, em uma solução, você pode fazer o teste da chama, né, eles emitem, né, dentro do visível, e aí dá para a gente fazer a identificação qualitativa baseada na cor da chama, né? Que é emitida quando você é, é, ativa, né? Ativa o elemento com a energia da chama, tá? Se quiser fazer uma análise
quantitativa, aí o que acontece? A gente tem que usar um equipamento, que é o fotômetro de chamas, tá? É o mesmo princípio. Você pega o elemento, coloca em contato com a chama, fornece um pacote de energia, né? Ele vai receber essa energia, vai mudar de camada, né? E aí, quando ele volta para a camada, ele emite um fóton, e esse fóton está dentro do comprimento de onda do visível. E aí dá para você identificar, monta uma curva de calibração, né? E você pode quantificar a quantidade desse elemento dentro de uma solução, por exemplo, tá? E aqui eu tenho um esqueminha que mostra as cores, né? ah, que esses elementos emitem quando são, né, colocados numa fonte de energia, no teste da chama, tá? Então, aqui tem o lítio, que é uma cor avermelhada, né? O sódio emite no comprimento de onda do amarelo, o potássio emite no comprimento de onda do violeta, né? O rubídio emite no violeta avermelhado, né? Já mudando ali a faixa do espectro, né? E o césio emite aqui na faixa do azul, tá? Então, cada um desses elementos, né, que tem uma eletrovalência, por conta da camada de valência, eles emitem em comprimentos de onda diferentes, então, cores diferentes, tá? Então, essa é uma forma qualitativa da gente fazer a identificação desses elementos ou de seus íons, né, em uma solução. Tudo bem? Bom, ah, então, devido a essa reatividade, né, elevada dos metais alcalinos, eles conseguem formar diferentes tipos de compostos, tá? Os compostos mais característicos, né, e mais abrangentes, né, que têm muito maior quantidade, são os compostos iônicos, né, formados por ligações iônicas entre o metal, né, e o não metal. Então, aquela ligação clássica metal com não metal, através da doação e recebimento de elétrons, né, forma um composto iônico, tá? Além dos compostos iônicos, como, por exemplo, os sais, cloreto de sódio, cloreto de potássio, eles formam os famosos hidretos, né? Que nós estudamos na aula passada, né? Os hidretos iônicos, tá? Ou hidretos salinos, né? Os hidretos iônicos ou salinos, eles apresentam uma estrutura do tipo sal-gema, muito similar, né? Com a estrutura que se forma também com compostos, né? Iônicos, né? Formada a partir do metal alcalino, o íon do metal alcalino com um não metal, né? Aqui eu tenho um exemplo do cloreto de sódio, tá? O cloreto de sódio é um composto iônico, tá? O sódio e o cloro, eles formam uma ligação iônica, cristalizam no estado sólido com uma estrutura cristalina que nós chamamos de estrutura sal-gema, tá? Esse tipo de estrutura, né, só rapidinho para vocês, não vou entrar muito nesse assunto, que é um assunto que vocês vão estudar mais na frente na disciplina de Química dos Materiais. É uma estrutura onde o elemento químico, por exemplo, o sódio, ele se coordena com 6, né, íons de cloro ao redor dele. Então, ele tem um número de coordenação 6. Então, quando os íons formadores dessa estrutura, dessa rede cristalina, né, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho ali de raio iônico, né, ou um pouquinho, a diferença é muito pouca, então ele forma um número, geralmente eles conseguem se coordenar com 6 átomos, tá? E aí forma essa estrutura, né, chamada estrutura salgema, tá? Essa estrutura salgema também é a estrutura do cloreto de sódio, por isso que eu trago aqui essa imagem para vocês. Basicamente, né, se vocês observarem, ó, vou pegar aqui esse átomo do cloreto, tá? Perceba que em volta desse átomo tem, o verdinho aqui, tem 6 átomos de sódio, do íon sódio, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, né? 4 aqui nesse plano e mais 2 aqui nesse plano. Então, tem 6 átomos coordenados ao cloreto, tá? Esse número de coordenação 6 é o número de coordenação que forma, tá, a estrutura cristalina que nós chamamos de sal gêmeo. Tudo bem? Todos os elementos do grupo 1, né, da família 1A, né, família dos metais alcalinos, formam aletos do tipo MX. M representa o metal e X representa o não metal, tá? Um exemplo desse aleto é o próprio cloreto de sódio, né? Então, metal com a metal formando a ligação iônica, então é um aleto de um metal alcalino, tá?
A maioria dos haletos tem estrutura do tipo sal-gema, né? Número de coordenação 6, que aqui é o cloreto de sódio, tá? Mas, né, o cloreto de césio, né, e o iodeto de césio tem uma estrutura diferenciada, chamada estrutura do tipo cloreto de césio, né? Que aqui já é um número de coordenação diferente, número de coordenação 8, tá? É uma estrutura, né, onde o elemento tem número de coordenação 8, mas nesse caso aqui, ó, é uma estrutura cúbica de corpo centrado. Se a gente pegar só a célula unitária, né, é um cubinho com 6 átomos de cloro nas extremidades, nos vértices, e um átomo central aqui de césio, tá? Mas essa estrutura, se a gente pegar a estrutura ampliada, a gente consegue perceber que cada átomo tem 8 átomos em volta, formando uma estrutura do tipo cloreto de césio, tá? Bom, o tipo de estrutura, né, e o tipo de composição tem diferentes efeitos nas propriedades desses materiais. É uma coisa que a gente não vai se aprofundar aqui nessa aula, tá? Outra característica dos compostos simples, que são solúveis em água, né? Embora a maioria sejam anidros. Então, você vai comprar o cloreto de sódio, ele é anidro, né? O cloreto de potássio, os nitrato também, mas eles são extremamente solúveis em água, tá? Apesar de serem anidros, né? Mas eles são solúveis em água. Bom, como é que se dá a reação dos metais alcalinos, especialmente lítio, sódio e potássio, com o oxigênio, né? O lítio forma principalmente o óxido de lítio, né? Aqui com oxigênio 2 menos, tá? O sódio forma predominantemente, né, o peróxido, que é um amarelo pálido, aqui o íon peróxido, ó, O2 2 menos, e o potássio forma predominantemente o superperóxido, que é o íon com o íon O, O2 menos, tá? KO2. Então, a reação basicamente é essa: metal, né? Metal sólido, aqui o lítio, mais oxigênio, formando, nesse caso, o óxido de lítio. Se for com o sódio, o peróxido de sódio; se for com o potássio, o superóxido de potássio, tá? Então, essa reaçãozinha aqui, eu quero que vocês, né, no próximo slide, eu vou mostrar uma lista de sugestões para vocês treinarem isso aqui em casa, tá? Os hidróxidos dos metais alcalinos são brancos, translúcidos, tá? Geralmente são higroscópicos e são deliquescentes, tá? Tem uma grande facilidade de absorver água e reagir com água, tá? Absorvem água da atmosfera e liberam uma grande quantidade de calor. Então, se a gente, por exemplo, o clássico é o hidróxido de sódio, né? Todo mundo aqui deve conhecer o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, ele queima em contato com a água, então ele é extremamente corrosivo. Até com a própria umidade da pele, né? Se ele entrar em contato com a pele, ele reage com essa água e provoca uma queimadura, tá? Os hidróxidos são solúveis, né? E por serem solúveis, né, a gente usa muito os hidróxidos dos metais alcalinos em laboratório como a fonte de hidroxila para fazer correção de pH, né, e muitas reações químicas que são feitas em laboratório, a gente usa os hidróxidos metais alcalinos para corrigir pH ou fazer o tipo de reação. Reação clássica, produção de sabão, a gente usa hidróxido de sódio e etc, tá? Muito utilizado no laboratório e também na indústria. Tudo bem? Tá. Então, sobre os compostos simples, né, eu queria deixar só essas provocações aqui para vocês, né? Para vocês pesquisarem, se aprofundarem um pouquinho mais sobre o uso dos hidróxidos, por exemplo, do controle do pH, tá bom? Sulfetos, pesquisar sobre sulfetos, nitretos, carbetos de metais alcalinos, principalmente o nitreto de lítio, tá? Só dando um spoiler. O lítio é o único que forma esse nitreto, tudo bem? Pesquisar sobre compostos de intercalação desses metais, potássio, rubídio e césio, com a grafite, né? Então, eles têm uma capacidade de formar, pegar as lâminas, as folhas de grafite e dobrar essas folhas, formando compostos de intercalação, compostos tubulares, tunelares e etc., nanotubos e etc., tá? Pesquisar também sobre os complexos formados com esses metais alcalinos, né, os compostos organometálicos formados com esses metais alcalinos. Eu não trago esse assunto aqui porque é um assunto que vocês vão ver na Química Inorgânica 2,
mas eu já deixo como uma provocação, tá? E o mais interessante que eu quero é essa atividade 6 aqui, tá? Que é para vocês pesquisarem sobre o comportamento atípico do lítio, como, por exemplo, o caráter covalente de suas ligações. Então, diferente do restante do grupo, as ligações típicas do lítio são ligações com um caráter covalente bem acentuado, tá? Então, o lítio, ele, de certa forma, ele é um pouco diferente, né? É um caso à parte dentro do grupo 1. Ele parece mais com o magnésio, com um efeito diagonal, em termos de propriedades, do que com o próprio sódio, potássio, tudo bem? Então, o lítio, né, por conta da sua característica eletrônica, o lítio só tem 3 elétrons. Um elétron de valência, mas ele só tem 3 elétrons. Ele é extremamente pequeno, o raio, né, atômico dele é muito pequeno, o raio iônico também é muito pequeno, e como ele só tem 3 elétrons, ele perde um, fica só com dois, então ele não fecha nenhum octeto, tá? Por conta dessa e de outras características, o lítio tem um comportamento, tem uma química extremamente diferente. Apesar de ser um grupo muito homogêneo, né, mas o lítio, ele fica, né, tem algumas características que são bem específicas, tá? Ok? Uma característica interessante do lítio é que ele é muito leve, ele é muito pequeno, baixa densidade, menos denso que a água, e aí, como é um metal, né, condutor, né, extremamente reativo, é, é, ele é muito aplicado em baterias de lítio, de íon lítio, que é leve, é um dispositivo eletrônico, né, e é leve, então você consegue fazer o dispositivo sem pesar muito, sem ter uma carga muito grande e usar em um computador, automóvel e etc. Tá? Então, só essa provocação aqui para vocês pesquisarem em casa. Bom, de onde vem, né? Como é que a gente prepara e para que serve tudo isso, né? Eu vou falar mais dos 3 primeiros, que é o lítio, sódio e potássio, né? Rubídio, césio e frâncio não, porque o frâncio não, porque ele é radioativo, tá? E tem em pequeníssima quantidade. O rubídio e césio até são bem interessantes, né? Principalmente o césio. O césio, eu vou até mandar um vídeo para vocês de uma fatalidade que teve no Brasil, né? Uns anos atrás, que foi destruir um equipamento de um laboratório, né? De um hospital, na verdade. Ele foi para ferro velho, né? E tem césio, né? E acabou que o césio é um pouco radioativo e o pessoal manipulou aquele metal ali, achando que era bonito e tudo mais, e acabou se contaminando, né? E aí ele provoca sérios problemas de saúde, né? Como câncer e tudo mais. Então, assim, tem muita importância, mas eu vou me concentrar nesses aqui, porque são aqueles que estão mais próximos da gente, né? É uma química mais do cotidiano, tá? Então, lítio, né? O termo lítio vem de litos, né, ou pedra, né? Ah, a principal forma de encontrar o lítio, né, é na forma de minerais. A gente não encontra o lítio sozinho, porque ele é muito reativo, né? Então, o principal mineral, né, onde a gente pode encontrar e extrair o lítio, esse mineral que é chamado spodumênio, né, é um silicato de alumínio e lítio, tá? LiAl Si2O6, tá? E também a cepidolita. Cepidolita é um silicato de alumínio, lítio e potássio, tá? Então, assim, coleta o mineral, né? Geralmente esse mineral vem associado com outros minerais e argilominerais, então tem que passar por todo um processo de purificação até chegar no espumânio mesmo, né? O mineral de lítio. Esse mineral aqui tem lítio na sua estrutura, mas não é só lítio, tem alumínio, tem silício, tem oxigênio. Então, para converter, né, tirar todos os outros elementos e deixar só lítio, nós usamos uma técnica chamada de eletrólise, tá? Temos que colocar, primeiro passo, né? Depois que chega no mineral, você tem que converter ele em cloreto de lítio, tá? Tira alumínio, tira silício, tira oxigênio, coloca só cloro. Então, fica cloreto de lítio. O cloreto de lítio, junto com o cloreto de potássio, nós colocamos dentro dessa cuba, tá? É uma cuba de eletrólise, né? Passamos uma corrente elétrica, e aí há o processo de oxirredução, liberando Cl2, né?
o cloro, o gás cloro, tá? E concentrando o lítio fundido aqui, ó, tá? Lítio fundido, lítio líquido. Aí esse lítio fundido a gente pode solidificar, que tem uma barrinha de lítio, né? E aí passamos para utilizar, né? Só é lítio metálico depois que passa por todo esse processo. Estando metálico, a gente pode utilizar, né, a principal utilização e a mais conhecida do nosso cotidiano é em baterias, as famosas baterias de íon-lítio, tá? É um material que apresenta as propriedades adequadas para esse tipo de bateria, que é armazenamento de energia. E interessante, como o lítio é pequeno, as baterias são leves. Imagina você carregar um computador, um notebook, né, com a bateria de outro elemento pesado, então ele vai ficar muito pesado, né? Então, hoje, quando a gente vai comprar um smartphone, então um notebook ou qualquer outro aparelho, você pega logo para ver o peso, né? Se ele for leve, e o peso do equipamento, às vezes, está relacionado com o peso da bateria. Então, bateria e o lítio é extremamente interessante. Está deixando, tem muitas estratégias de substituir essas baterias por outros tipos de baterias, com outros elementos metálicos, porque o lítio é um pouco raro, né? E o processo de produção não é tão barato, tá? É caro. Onde é que está o grande detalhe, né, que encarece tanto a produção do lítio? Aqui, ó, a eletrólise. Por quê, professor? Porque precisa de uma grande quantidade de energia para fazer a redução do lítio, né, até lítio metálico. Tranquilo? Beleza? Bom, sódio, né? De onde vem o sódio? O sódio, tá? A matéria-prima para a produção do sódio metálico é muito barata, que é o sal, né? É um mineral chamado halita ou sal-gema, que depois de um processo de purificação, a gente chega no cloreto de sódio, tá? Então, faz a extração, tá? Pode ser de água de rio, né, de lago, do mar, faz todo um processo de coleta, evaporação, né, concentração, cristalização do cloreto de sódio, depois passa por uma etapa de limpeza, tá pronto o cloreto de sódio, aí nós levamos o cloreto de sódio para dentro de uma cuba, tá? Muito parecida, para fazer a conversão do cloreto de sódio em sódio metálico, tá? Nesse caso aqui, para fazer essa conversão, nós temos que transformar o cloreto de sódio, né, que está em solução, ou então está o sal, tem que fundir esse cloreto de sódio. Geralmente, a temperatura de fusão do cloreto de sódio é acima de 800 graus Celsius, tá? Para fundir com uma temperatura menor, a gente coloca uma carga de cloreto de cálcio, aí baixa essa temperatura de fusão, que ele é um agente fundente. E aí, coloca nessa cuba, né, o cloreto de sódio fundido, né, passa a corrente elétrica e você transforma, né, reduz o sódio mais a sódio zero, tá? A custo tem uma grande quantidade de energia. Aí o sódio metálico, né, que é essa pecinha aqui, ó, um exemplo, uma imagem do sódio metálico, tem muitas aplicações. Você pode usar ele diretamente para, né, fabricar lâmpadas que usam o sódio como filamento aquelas lâmpadas de vapor de sódio, né? Ou você pode usar ele para outras aplicações, né? Uma aplicação muito interessante, né, é na própria indústria de produção de cloro, né, e soda cáustica, tá? Então, a gente pode usar esse produto, né, para gerar cloro, que é um insumo muito importante para a indústria, né, e para a produção da soda cáustica e também a produção de hidrogênio. Então, assim, o sódio e seus compostos, principalmente o cloreto de sódio, têm variadas aplicações. E a aplicação mais conhecida nossa é né, na alimentação, tá? Como um dos ingredientes que nós usamos para preparar os alimentos. Tudo bem? Então, o sódio metálico, mais uma vez, ele é armazenado em laboratório dentro de um recipiente, né? Um frasco com um solvente orgânico, geralmente querosene, para que ele não reaja com as moléculas da água que tem na atmosfera. Tudo bem? Bom, potássio, né? O potássio,
Ele pode ser encontrado na forma de carbonatos, né, geralmente carbonato de potássio, ou em um mineral muito conhecido chamado de carnilita, né? Então, a carnilita, né, que esse mineral parece uma pedra, né, é um cloreto de magnésio e potássio hidratado, tá? Da carnilita ou do carbonato, né, nós podemos chegar no potássio metálico por eletrólise, só que é muito perigoso porque ele é extremamente reativo. Então, se entrar em contato com a água, com o ambiente, ele já vai reagir, tá? Então, o mais comum é fazer a obtenção do potássio metálico a partir da reação do sódio metálico fundido com o cloreto de potássio fundido. Aí gera o cloreto de sódio e o potássio, tá? Aqui está o potássio metálico, usado em muitas reações químicas. Só que no cotidiano, que está mais próximo da gente, não é a utilização do potássio propriamente dito, tá? Mas sim os compostos de potássio, tá? Como o cloreto de potássio, os nitratos, né? Aqui, por exemplo, a gente usa muito potássio na forma de cloreto, né? Como fertilizante, em uma mistura fertilizante chamada de NPK, que é nitrogênio, fósforo, potássio, né? Muito requerido para a fertilização das plantas, tá? E o significado biológico extremamente importante para todos nós, né? É através das quantidades internas e externas de sódio e potássio, né, nas células que tem todo o equilíbrio, toda a eletrodinâmica do funcionamento do organismo. Então, os impulsos nervosos, né, as contrações musculares, né, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, todo o transporte de água da parte interna para a parte externa da célula e vice-versa. Então, tudo isso, né, é regido por a entrada e a saída de íons potássio e íons sódio na célula humana. Então, tem uma importância muito grande. Então, por exemplo, para a gente estar aqui hoje trabalhando essa aula, né, o sódio e o potássio estão contribuindo, íon sódio e íon potássio estão contribuindo para que os impulsos nervosos aconteçam, né, os nossos neurônios funcionem e a gente consiga, né, compreender o conteúdo, tá? Bom, a bibliografia que eu usei, né, os materiais que você já tem acesso, os dois livros do Peter Atkins, Princípio de Química, que é Química Geral, e o Inorganic Chemistry, tá? Então é isso, né? Uma aula resumida, né? Um apanhado geral sobre metais alcalinos, tem muito mais, por isso que eu peço que vocês abram um livro, peguem o material, tá? Revisem, façam exercício, tá? E venham tirar as dúvidas, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.